Olá, eu sou Priscila Gasparello e hoje a gente vai começar a falar sobre alimentos e saneantes. Bom, como eu já me apresentei para você para vocês, né, no vídeo anterior sobre o histórico da vigilância sanitária, do que a gente veio falar aqui, qual é a introdução, a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente já discutiu sobre isso, a gente já tem algumas coisas ali pré-definidas e algumas respostas já dadas, não é? Então, hoje a gente vai falar no nosso curso de formação técnica de vigilância em saúde, o módulo de vigilância sanitária. Hoje a gente vai falar sobre alimentos e saneantes. Bom, gente, é bem interessante a gente falar sobre esse assunto, que como a gente já havia falado, né, na aula anterior, é uma aula que a gente começa a falar realmente sobre as coisas que estão circulando a gente, sobre as questões que estão ali permeando a gente no nosso dia a dia. A vigilância sanitária ela está presente no nosso dia a dia de uma maneira muito ampla e de uma maneira muito dentro, muito fora, sabe assim? A vigilância sanitária ela está presente então em tudo. A gente acaba sendo um pouquinho brincando, um pouquinho soberbo, porque como a vigilância sanitária está em todos os lugares, a gente acaba se sentindo onipotente, onipresente, justamente porque a gente tenta fazer essa parte, a vigilância sanitária, como ela vigia, como ela observa, como ela controla, tenta pelo menos controlar, não é mesmo? De uma maneira mais preventiva e de uma maneira mais educativa, como a gente já tinha falado no vídeo anterior. A vigilância sanitária ela está presente de uma maneira muito intensa dentro da vida da gente. E esse assunto sobre alimentos, ele traz pra gente essa percepção mais intensa. E é por isso que a gente utiliza esse alimento para entrar nas questões mais técnicas da vigilância sanitária. Bom, é bem legal a gente falar e ter em mente que o alimento ele é um produto, ele pode ser processado, ele pode ser in natura. Eu tenho vários tipos de alimento e eu tenho vários tipos de processos de risco. Como a gente falou na aula anterior, a gente falava muito que a vigilância sanitária ela olha para o risco da questão. Como ela olha para o risco, eu tenho classificações de risco, eu tenho análises de risco, eu tenho como fazer essas análises e como tirar alguns, como se fossem resultados dessas análises para prevenir a doença e como se fossem preservar, promover, fazer com que a qualidade de vida da população de um modo geral, e não só da população estritamente humana, doente, ou seja, é uma capacidade geral, por isso que a gente engloba a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, para a gente poder ter ferramentas e ter um olhar mais ampliado para as coisas, e é por isso que o módulo seguinte ao nosso é o módulo de saúde do trabalhador, justamente porque a gente também tem esse tipo de visão com relação às estruturas que a vigilância sanitária oferece para os trabalhadores, ok? Vamos começar a falar então, gente, sobre alimentos. É bem interessante a gente começar a falar aqui que os alimentos, eles estão presentes, como a gente já falou, eu vou falar bastante sobre isso, mas eles estão de uma maneira muito variada. Nos doces, nas comidas preparadas, nos restaurantes, no açougue, na feira, no posto de gasolina. A gente hoje em dia, não é que o posto de gasolina, mas é até no posto de gasolina a gente tem essa interação com o alimento, a gente tem interação do alimento no bar, a gente tem dentro de casa, no supermercado, enfim, o alimento ele está em variados lugares e com variados níveis de risco, porque eu também tenho os alimentos extremamente processados, extremamente industrializados, então assim, eu tenho essas questões e eu preciso ter esses determinados controles em cima disso. Por isso, então, a gente começa a falar sobre a definição de alimento dentro da legislação sanitária. Eu tenho a definição dentro do Decreto-Lei 986, que é de 21 de outubro de 1969. Ou seja, antigo, né, gente? Mas como a gente já falou lá no histórico, o porquê do motivo da gente ter lá em 1969 ainda manter por aí, por isso é importante dar uma olhadinha na última aula. Vamos lá então, o que esse decreto fala pra gente? Alimento é toda substância ou mistura de substância no estado sólido, líquido, pastoso ou em qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. É bem interessante, mais uma vez, eu vou falar bem interessante várias vezes aqui durante nossa conversa hoje,
que é muito interessante que a gente tem uma grande variedade, uma diversidade muito grande. Eu tenho variados tipos de complexidade, ou seja, eu tenho que ter uma competência de fiscalização ali bastante intensa e eu também não trabalho sozinha. Ou seja, quando eu falo eu, gente, eu não tô falando eu, Priscila Mariana Soares Gasparello, não. Eu tô falando eu quanto instituição vigilância sanitária, que é esse o nosso objetivo. A vigilância sanitária, ela tá sempre associada a algum outro órgão. Seja um órgão de poder de polícia, que a gente também já falou lá atrás, dentro das fiscalizações e penalizações, ou seja dentro de outros órgãos, que é o caso, por exemplo, que a gente tem aqui junto com a gente, funcionando junto com a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura e Pecuária, da Agricultura e do Abastecimento, que é o MAPA. E aí a gente tem esse Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizando a produção primária, ou seja, os alimentos que têm origem animal, os alimentos que têm ainda estão passando por processamentos. Quais são os alimentos, então, que o MAPA é responsável por fiscalizar? Produção primária mesmo, carnes, ovos, enfim, produção que sai direto do campo, onde eu estou saindo, onde está sendo produzido diretamente. Produção de origem animal, que são as carnes, enfim, essa parte toda. Embutidos e leites. E eu tenho os refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas. Essa é uma responsabilidade do MAPA, então a vigilância sanitária ela só agrega valores ao MAPA, mas quem é o maior responsável é ele. E aí a gente vai falar sobre isso, vai dar alguns exemplos no final da aula para vocês poderem entender como que são os registros, como se faz essa fiscalização, a gente vai dar essa palhinha bem rapidinho. E eu tenho o Ministério da Saúde, claro, sempre evidente, porque nós, enquanto Anvisa, somos autarquia, então eu preciso do Ministério da Saúde fazendo o que comigo? Fazendo o meu apoio, que é a fiscalização junto pelo MAPA, me cedendo o MAPA, trazendo o MAPA para junto da vigilância sanitária e agregando valores a isso que a gente está trabalhando. Isso é muito interessante. Tô falando, gente, essa palavra interessante vai ficar hoje bem marcada para vocês poderem entender, porque primeiro, eu amo vigilância sanitária. E segundo, que realmente é interessante mesmo. A vigilância sanitária de alimentos, ela está sujeita para essa fiscalização, para esse controle, para essa vigia da vigilância sanitária. Eu tenho um registro e eu tenho cadastros. E isso é muito interessante a gente poder entender, porque é determinado pelo risco ao qual o alimento tem para a minha população. Então, é como se eu faço uma análise do risco daquele alimento e aí, para assegurar a qualidade, para assegurar a saúde pública, eu coloco ele dentro de um nível mais restrito, ou seja, mais severo, com maior número de fiscalizações, com maior número de competências e responsabilidades, ou eu simplesmente faço algumas notificações, faço um cadastro simples e para isso eu abro mão um pouquinho mais da rigidez. Então significa dizer que no primeiro caso eu faço um registro daquele meu produto, no segundo caso eu faço apenas um cadastro ou uma notificação de fabricação e de início de fabricação. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Dentro dessas categorias, a gente vai começar a falar por aqui, ó, para vocês verem, por aqui pelo ladinho, ou por esse, que eu já não sei mais aonde que vai estar essa tabelinha, mas enfim, vocês vão ver uma tabelinha azulzinha, que ela vai estar escrita assim, olha, categorias de alimentos que são isentas a registros, porém, mas elas devem entregar um comunicado de início de fabricação. Isso está presente dentro da RDC número 27 de 2010. Muito obrigada aqui pelo apoio do computador. Onde eu tenho aí 30 alimentos que eles são classificados. Eu tenho uma listagem de 30 alimentos e do lado de cada um dos 30 alimentos a legislação específica para o tipo de notificação e o estilo de notificação de início de fabricação. Isso é importante porque assim eu acabo não dando tanto rigor, eu acabo abrindo um pouquinho o rigor e deixando com que as coisas ali funcionem menos burocráticas, desculpa. Então ela acaba tendo uma fluidez maior de comercialização e mesmo assim eu não perco completamente a noção e o sentido do que está sendo fabricado. E aí vocês vão ver, isso vai ficar disponível também, a gente vai falar sobre isso também está dentro da cartilha que vocês também têm acesso, junto no Moodle, você vai ver, vocês vão dar uma olhadinha nisso, junto na plataforma, não sei se eu falei corretinho, mas enfim,
E aí eu tenho dentro deles açúcares, aditivos alimentares, eu tenho adoçantes, águas minerais, café, bala, eu tenho uma série de coisas ali, enzimas de edulcificantes, produtos e, enfim, vegetais em conserva e 30 objetinhos ali que vocês vão ter acesso a essas informações para a gente poder entender o que está acontecendo. Num segundo momento, a gente começa a ter os alimentos que eles são isentos desse cadastro, né, que eles são, isento desse registro, que é uma coisa mais rígida, e eles são também dispensados da comunicação do início da fabricação. Esses, então, eles são completamente liberados, e aí a gente vai começar a trabalhar com alimentos realmente muito mais simples, que são as matérias-primas alimentares mesmo, alimentos in naturas, que eu não preciso feijão, arroz, enfim, essa parte toda é só um mapa mesmo que vai fazer essa fiscalização. Aditivos alimentares são 4 produtinhos, que é outra tabelinha que tem aqui ou por ali, que tem uma tabelinha ali que vai trazer também essa coisa, produtos de panificação, confeitaria, pastelaria, eles são completamente isentos e eu não tenho nenhum tipo de fiscalização incidindo dentro dele, e simplesmente ele vai ali trabalhar com a parte mais da fiscalização do local aonde ele está sendo comercializado. E aí a gente vai incidir dentro da estrutura de comércio. Eu não posso vender em qualquer lugar, eu tenho que ter uma estrutura de comércio minimamente higiênica. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre que tipo de comércio é esse. No segundo momento, no terceiro, aliás, né, sobre as classificações de produtos de registro, né, sobre classificação de risco incidindo em cima dos alimentos, eu tenho os que são alimentos processados com obrigatoriedade de registro sanitário. Essa obrigatoriedade de registro sanitário, ela está presente na RDC 27 de 2010, ou seja, ela é recente. Para dentro da estrutura que a gente tem da vigilância sanitária, ela é nova, ela só tem 10 anos e ela está presente no anexo 2. Gente, eu vou dar uma meia pausa aqui só para dar um feedback, porque a gente começa a falar sobre RDC, lei, o que decreto, o que significa isso. A gente vai ter um momento dentro do nosso encontro, ou seja, uma aula dentro do nosso encontro, que a gente vai esclarecer isso aqui um pouquinho melhor e vai deixar com que as coisas fiquem um pouquinho mais claras com relação à legislação sanitária, e a gente vai tirar esse mito da legislação, da coisa muito complexa, que é complexa, eu não posso negar para vocês. Realmente é complexa, as letras são miúdas, as palavras são realmente muito advocacy, sei lá, não sei nem como é que fala isso, mas são muito rebuscadas, o vocabulário é rebuscado, eu tenho muitas palavras, enfim, é bem complicado mesmo. Mas a gente vai tentar minimizar isso para pelo menos vocês entenderem a dinâmica daquela legislação, como é que ela funciona basicamente, onde eu busco determinadas informações e de que maneira que eu encontro determinadas informações nessas legislações que tanto a gente fala. Então foi só um parênteses para vocês poderem entender onde a gente tá, para vocês não ficarem assim, putz, ela tá falando de legislação e eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Não fiquem preocupados, eu tô dando esses números de legislação, mas é que eu acho que é importante vocês começarem a se familiarizar com isso. RDC, que é uma resolução de decreto colegiado, então isso tudo a gente vai falar sobre isso, vai transformar isso de uma maneira mais tranquila, ok? Então, como eu disse para vocês, dando uma recuperada, os alimentos processados com obrigatoriedade de registro sanitário, eles estão presentes dentro da RDC 27 de 2010. Eu tenho ali algumas categorias que são extremamente restritas e elas são muito importantes porque o risco é muito grande, porque eu trabalho com a população de maior incidência de doenças, né, na verdade, com maior fragilidade imunológica. E aí eu trabalho com os alimentos com alegações de propriedades funcionais à saúde, ou seja, suplementos alimentares, questões que vão falar vitaminado, essas questões todas com relação a isso. Alimentos infantis, afinal de contas as crianças ainda estão em processos de formação imunológica, ou seja, de processo de defesa do organismo. Eu tenho alimentos de nutrição enteral, ou seja, pessoas que não têm uma nutrição específica via endovenosa, então isso precisa ser extremamente controlado, e aí
aí é quase um medicamento. Então, assim, eu vou ter uma restrição, uma questão muito mais rigorosa com relação a esses alimentos. E, enfim, as embalagens das novas tecnologias, alimentos, novos ingredientes, enfim. Substâncias bioativas, probióticos, isso tudo acaba tendo que ter um registro obrigatório. E aí, esses alimentos são registrados. Ok. Galera, caso fique alguma dúvida ainda, se tenha persistência sobre alguma dúvida, tempo de anotar. Dá uma anotadinha, que a gente falou lá na primeira aula, pega o caderninho, dá uma pausinha e dá uma anotadinha no que ficou de dúvida, porque eu tenho certeza que agora vai começar a surgir um monte de dúvidas, porque é a realidade da gente. Será que isso tem, Priscila? Será que não tem? Que tipo de alimento? Dá uma pensada, dá uma vasculhada em casa, dá uma olhada no que você tem, para você saber e tirar essa dúvida na nossa discussão mais tarde, tá? E aí, gente, eu coloquei para vocês também um outro quadrinho, que hoje é a aula dos quadrinhos, a aula das tabelinhas, uma outra tabelinha falando o fluxo de registro da Anvisa. Priscila tem que decorar isso para fazer qualquer tipo de trabalho e prova? Claro que não, mas é muito legal você saber que não é assim que eu registro um negócio, não é mesmo? Eu não registro um produto à toa, vou lá, vou registrar e pronto, acabou. Não, eu tenho que ter um critério, eu tenho um fluxograma, eu tenho uma necessidade enorme de documentações e de certificações para eu poder garantir que aquele produto é exatamente aquilo que eu falo que ele é, que eu digo que ele é. Eu tenho que ter um responsável técnico, eu tenho que ter um nutricionista para poder fazer com que as coisas ali funcionem dentro de uma responsabilidade, dentro de uma técnica adequada. E eu coloquei para vocês aí a etapa 1, que é a regularização sanitária da empresa. O que significa dizer isso? O local tem que ter, para mim, uma licença sanitária municipal, eu vou ter que ter vistas ali com relação a esse contrato, licença de funcionamento, boas práticas que a gente também vai falar. Na segunda etapa, a identificação do registro, ou seja, daquele produto para vigilância sanitária, aí é uma questão muito técnica, que eu vou trabalhar com registro, alteração, validação, enfim, identificação dos códigos do assunto, coisas bem burocráticas e que trazem para a Anvisa a identificação daquele produto. A terceira etapa, o peticionamento, ou seja, a entrega dos documentos. A quarta etapa, as análises dessa petição, ou seja, o tempo de análise lá dentro da Anvisa. E a quinta etapa, os resultados do peticionamento. Isso demora um tempo, isso é uma questão realmente bastante burocrática, mas é uma questão que garante pra gente a qualidade do produto e, como mais uma vez eu falar 50 milhões de vezes, a proteção e a promoção da saúde da população de modo geral, ok? Vamos falar mais um pouquinho também sobre essa questão, sobre as competências do registro, onde que estão essas competências. Então, os alimentos eles são divididos em duas caixinhas, que é o que eu vou colocar também para vocês aqui, um fluxograma sobre isso. O caixinha do Ministério da Saúde, da Anvisa, dos alimentos processados, dos alimentos importados, ou seja, questões que nós importamos, alimentos que importamos, essa parte toda pode ser até pão que eu importe, mas eu preciso passar por esse crivo para a gente poder ver o que está acontecendo. E eu tenho outra caixinha, que é a caixinha do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento do MAPA, que aí é uma fiscalização que a gente já falou anteriormente, sobre a base sólida, sobre o processo, sobre alimentos não processados da origem. Dentro da minha caixinha ali da Anvisa de alimentos processados e importados, eu tenho alimentos com registro, alimentos dispensados de registro, e aí a coisa fica um pouquinho mais clara para vocês poderem ver, beleza? Todo o Ministério da Saúde ele tem uma interação muito forte, que é o que a gente vai falar daqui para diante. Como é que funciona isso dentro das três esferas? É bem legal a gente falar que eu tenho três... É bem legal, assim, né? Bem... De novo, eu com o meu interessante. Mas é interessante a gente pensar que a gente tem três esferas, né, organizacionais dentro da minha política pública, da minha administração pública do país. Eu tenho a esfera federal, eu tenho a esfera estadual e eu tenho a esfera municipal. O que elas têm a ver com alimento, Priscila? Tem a ver que elas têm responsabilidades compartilhadas comigo. Então, assim, eu sozinha, eu Anvisa sozinha, questão de vigilância sanitária sozinha, eu não tenho competência sozinha. Lembra da primeira aula que eu falei? Então, eu tenho competências tenho competências partilhadas. E quais são as responsabilidades partilhadas dentro desse momento? Na esfera federal, como vai cuidar desse país gigante aí, de dimensões continentais, né, como a gente fala, eu tenho a Anvisa, que ela vai elaborar as minhas normas e padrões, e eu tenho o INCQS na Fiocruz, que vai ditar o que é bom, o que não é bom, o que é risco, o que não é risco. Ele vai dar essa base toda, sólida, para poder ditar normas de risco à saúde,
que é o Instituto Nacional de Qualidade de Saúde que a gente tem ali, ok? Que fica na Fiocruz. Eu tenho a esfera estadual, que são os órgãos de vigilância sanitária do estado, e eles estão muito associados ao mapa, estão muito próximos do mapa, porque eles ajudam na fiscalização das questões muito amplas com relação à fabricação. E eu tenho os LACENS, que eu tenho os laboratórios estaduais, que também fazem as fiscalizações, que também trabalham com esse nível de fiscalização. E eu tenho também a esfera municipal, que é a galera que a gente fala que é a galera que põe a mão na massa, né? Não é que são os únicos que trabalham, pelo amor de Deus, não é isso, mas é o pessoal mesmo que vai para a fiscalização, é o pessoal da inspeção das indústrias, é o pessoal da fiscalização do comércio, é o pessoal que vai e fica muito mais dentro das denúncias e atento às denúncias e trabalha com essas denúncias, ok? Qual é o papel da Anvisa dentro da empresa, que é o que a gente hoje veio falar dentro das empresas de comércio? Ela vem trabalhar avalia a eficácia e a segurança do produto com registro obrigatório. Ela é muito mais dentro disso do que dentro de pequenas questões. Obviamente, como também a gente falou na aula anterior, se acontecer qualquer tipo de acidente, de incidente, de coisas de maiores proporções, ela entra muito intensa dentro disso, trabalhando com essa questão catastrófica. Eu tenho a empresa, ela tem uma responsabilidade, assim também como eu falei, ela tem a responsabilidade de assegurar a qualidade do produto, ela tem responsabilidade jurídica. Então, para eu poder ter um registro, para eu poder ter um cadastro, para eu poder fazer um comércio baseado na qualidade, o que eu tenho que ter? CNPJ. Isso é muito importante porque eu não tenho como fiscalizar quem não tem CNPJ. Então, quando eu não tenho CNPJ, eu não tenho como garantir a qualidade daquele meu produto. Priscila, e quando a gente vê essas coisas que são vendidas pelas pessoas, a Anvisa está incidindo sobre isso? Não, porque elas não têm CNPJ. A gente só pode entrar e fiscalizar e garantir a qualidade de quem tem um CNPJ, ok? Ou seja, quem tem uma responsabilidade jurídica dentro daquele processo. Além disso, a gente vai falar só mais um pouquinho do histórico dos alimentos, rapidinho. 99 eu tenho a definição, lembra disso, né, gente? Que a gente falou no ano anterior, definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a criação da Anvisa. E logo em 2000 eu tenho a primeira RDC, que é uma resolução de decreto, que a gente vai falar sobre isso, que é o decreto 22, que é o procedimento básico de registro. A gente já falou, né, na verdade, a gente não vai falar, a gente já falou. E eu tenho a RDC, que é o Manual de Boas Práticas de Fabricação, que aí a gente vai falar bastante sobre isso. Em 2010 eu tenho uma definição de uma legislação extremamente importante que eu uso até hoje, que são as definições de exemplos, que a gente falou também, que é a RDC 27. Aí a gente fala sobre uma série de legislações sanitárias. Eu tenho um decreto de lei, que é o 986, de 21 de outubro, que a gente já falou, que faz uma disposição em cima do território nacional, em cima de tudo que está acontecendo no território nacional, de modo geral, com relação aos alimentos, que é as definições de alimento, o que acontece. Eu tenho a resolução 23/16 de março, que é na verdade, é a RDC que faz o registro dos produtos, que dispensa, que não dispensa, que vai dar para mim exatamente isso. Além disso, eu tenho algumas outras RDCs, que é a 275, a portaria, eu tenho uma portaria 326, eu tenho a portaria 1428. Enfim, gente, é só pra gente poder ter que isso acontece, que isso existe, tá, gente? Não tem, é porque senão a gente fica muito maçante, ou a gente não fala nada como se elas não existissem, mas elas existem. Vamos falar de boas práticas, gente? Então, a gente tem umas boas práticas de fabricação aí que abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pela indústria de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com seus regulamentos técnicos, que vocês também têm acesso a isso, que são o quê? O manual de boas práticas e as cartilhas que dele derivam, na verdade, que é um só. Eu tenho o manual da qualidade e tenho várias outras cartilhazinhas que saem dele. É muito legal esse manual de boas práticas, porque realmente ele dá pra gente uma dimensão do que é qualidade, o que é proteção, quais são as normas. Uso sapato, uso gorro, uso máscara. E aí é bem interessante, nesse momento, a gente dá uma linkada aí com o Covid. O Manual da Qualidade, dentro do aspecto dele já bem antiguinho, porque ele é de 2004, já é antiguinho, né, gente? Então, ele é de março de 2004, então, assim, é a RDC 216 de março de 2004, que formula o Manual de Boas Práticas pra gente, que dá esse manual pra gente. Ele tem são procedimentos operacionais padronizados, ou seja, dão um padrão para o que deve ser feito, o que não deve ser feito,
dentro do aspecto de lidar com o alimento. Seja na produção, seja no processamento, seja na embale, seja enfim, em todos os procedimentos para garantir a qualidade dele. Os registros operacionais, os laudos de análise, ele vai trabalhar com tudo isso para garantir a qualidade. E aí, lembrando sobre o Covid, a gente fala muito da gente usar máscara agora, né? Máscara, tem muita gente que anda falando muito de gorro nesse momento, e anda falando também muito de óculos, de luva, enfim, isso se tornou uma coisa muito corriqueira na vida da gente ultimamente, né? E o Manual da Qualidade lá em 2004 dos produtos, ele já era obrigatório o uso de máscara, touco, óculos e luva dentro do aspecto de lidar com o alimento. Óbvio que luva nem em todos os lugares, porque a gente trabalha com calor, então isso também não é uma questão, porque tem especificidades de áreas. Então, assim, eu tenho essa visão das gotículas, das trocas biológicas, das pessoas que estão fabricando, das pessoas que estão manipulando o meu alimento. E eu tenho isso dentro das questões, de fato, do controle sanitário dentro dessas questões. Existe uma questão bacana que a gente fala aqui dentro do Manual de Boas Práticas, que é a coleta das amostras. A cada nível de procedimento, ou seja, como se eu falasse, se eu garanto a qualidade dentro desse meu procedimento, é como se eu fechasse processos dentro do meu processo maior, que é a fabricação do meu alimento, processamento daquele meu alimento, eu vou pecando pequenos... como se fossem procedimentos, e eu vou garantindo a qualidade em cima dos procedimentos que eu trabalho. E aí, em determinados momentos, eu cato a coleta e faço análise se aquele material está garantido do início ao fim. É um dos procedimentos do Manual da Qualidade, que ele se coloca e ele acha que ele na verdade, ele valoriza isso, indica isso como sendo uma questão bastante importante dentro do processo dele. E aí, nesse momento de Covid, isso tem voltado à tona de uma maneira muito mais forte, por conta justamente do uso da máscara e da rigidez com o uso da máscara e a não troca de gotículas chamadas de perdigoto das pessoas que fazem, das pessoas que trabalham, das pessoas que estão ali junto elaborando aquele alimento. E aí é muito... de novo com essa palavra, né, gente? Opa, vai ser a aula do muito interessante, mas enfim... É bem bacana a gente ressaltar, vou tentar trocar o nome, tá? É bem bacana a gente ressaltar que os produtos industrializados, eles já têm isso dentro da sua dinâmica, ou seja, dentro da sua rotina. E agora a gente está passando eles não só para a indústria, né, produtos industrializados, mas e sim para manipulação pura e simples do alimento, que não acontecia anteriormente. Então, pode ser que venha alguma mudança de legislação sanitária na comercialização dos alimentos, obrigando as máscaras a se manterem pós-pandemia também, tá? Pode ser, tá, gente? É só tive uma ideia aqui. Porque eu acredito que isso seja uma questão que vai dar mais condições de qualidade nos produtos comercializados e vai dar também pra gente mais segurança da qualidade, não só com relação ao Covid, mas com relação a outras doenças como tuberculose, por exemplo, como doenças que estão ali nos tratos respiratórios e que a gente não tem tanto cuidado, não tinha, né, tanto cuidado. E aí a gente fala sobre como a vigilância faz esse controle de uma maneira mais eficaz, que eu tenho controle pré-mercado, que são esses registros todos, que são essas documentações todas, que é o alvará sanitário, a licença de funcionamento sanitária, e aí a gente vai trabalhar bastante com isso. Eu gostaria que as pessoas agora, nesse momentinho que eu tô falando aí, pensassem em eventos. Pensa sobre a comercialização de alimentos em eventos. Tenta formular uma pergunta para mim, para a gente fazer durante o debate, sobre eventos, comercialização de eventos. O que vocês pensam sobre isso? A comercialização do alimento durante os eventos. Vamos pensar sobre isso, porque assim, eu não tenho muito esse controle do pré-mercado nos eventos. Então assim, o que vocês acham disso? Isso é bem legal a gente falar, tá? E eu tenho registros e cadastros de produto que também vão garantir a minha função pré-mercado. Além disso, eu tenho monitoramento desse produto pós-comercialização. O que seria isso? Os programas de monitoramento, que é mais uma tabelinha que a gente tem aqui,
de produtos monitorados, que é o que eu faço com esses produtos, quais são as análises realizadas, como é que eu vou trabalhar com isso. Eu tenho, por exemplo, um programa de monitoramento chamado Programa Nacional de Qualidade dos Alimentos. Dentro disso, eu trabalho com alguns produtos monitorados, água mineral, hortaliças, hambúrguer, azeites, massas e outros. Que tipo de análises que eu realizo? As análises microbiológicas, para saber se isso está dentro do meu padrão ou não, ok? E aí a gente tem algumas técnicas, não é mesmo? Para fazer essas análises e para coletar essas análises, que são essas amostras. Dentro dessas análises que eu tenho um tipo de recomendação nessa amostra, nessa coleta de amostra. E aí eu tenho dois tipos de coletas de amostra. Eu tenho uma amostra única, que eu pego um único produto, verifico aquele produto, eu faço um invólucro, encaminho ele para o laboratório e faço análise em cima faço uma perícia em cima disso. Ou eu levo para o LACEN ou eu levo para o INCQS, dependendo do nível da denúncia, dependendo de onde isso aconteceu e dependendo da amplitude que aconteceu a situação ou, enfim, a questão. Se eu quero uma análise do meu produto para garantir, para ter um certificado de boas práticas, INCQS, outro laboratório associado. Se é uma denúncia, os LACENs fazem isso também, eles também trabalham com essa questão. E eu tenho uma amostra realmente em casos de inspeção, eu tenho uma amostra em triplicata, que eu pego eu pego 3 tipos de amostras ou 3 níveis de amostra, e essas amostras elas são levadas, uma delas é entregue ao detentor responsável, ou seja, se eu sou a dona da empresa, eu fico com uma amostra e 2 outras amostras vão imediatamente para outros 2 laboratórios para fazerem as análises, para a gente poder fazer a compatibilidade disso. Caso a pessoa que foi fiscalizada não concorde, ela tem a amostra dela lacrada e ela pode refazer e pedir o repedido dessa amostra novamente, ok? As amostras elas são invioláveis para se garantir de fato a característica e a autenticidade daquele produto. Eu não posso pegar uma amostra, deixar ela ao vento, enfim, eu preciso estar com ela completamente lacrada e também mantendo as condições ao qual ela estava ali. Se ela estava refrigerada, ela continua refrigerada, se ela estava ao tempo, ela continua ao tempo. O prazo não pode ultrapassar mais 24 horas para poder ter esse recebimento das amostras, para poder fazer a análise justamente por conta da deteriorização desse alimento mesmo, ok? É bem interessante a gente falar que eu tenho um elo importante entre o produto e entre o consumidor. E aí, lembrando mais uma vez da outra aula, Anvisa, Vigilância Sanitária é consumo. E para isso eu preciso ter um elo entre o fabricante e o cara que está consumindo isso, que está tirando isso. Quem é esse elo? Como esse elo funciona? Ele funciona através de um negócio chamado rótulo. O rótulo vai trazer as informações e eu tenho especificidades em cima dessas informações. E essas especificidades também são bem analisadas, ela não sai do lado, não. Tem uma regra para isso, e aí eu vou mostrar para vocês aqui também uma tabelinha para mostrar o que tem que ter, o que não tem que ter dentro desse rótulo e quais as condições que esse rótulo tem, até mesmo porque essas condições desse rótulo, elas trazem pra gente uma segurança do que eu estou consumindo, ok? Além disso, eu tenho dentro dos alimentos os usos dos suplementos. Eu vou falar bem rapidinho isso, que a gente ainda vai falar sobre medicamentos, consumos, então os suplementos acabam entrando ali, mas os suplementos eles têm substâncias proibidas. Então, assim, dentro disso, estimulantes, hormônios, e aí eu caio dentro da questão de medicamentos, beleza? A gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor. Além disso tudo, gente, para poder fazer essa questão toda da normatização, eu tenho um prazo de implementação e de adequação. Se eu abro algum negócio, eu tenho um prazo para fazer isso, eu tenho um prazo para analisar com isso, não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. E isso também acaba trazendo para mim algumas sanções, algumas como penalidades, infrações, e eu tenho que saber quais são esses prazos. Eu vou deixar para vocês, em alguns lugares por aqui, alguns links para vocês poderem ver o que eu estou falando e da onde que a gente tira essas informações dentro do site da Anvisa. Porque a consulta da situação do produto na página com relação a nós é muito importante e traz pra gente uma segurança maior. Saber se aquilo está registrado, cadastrado, se tem pré, se não tem. Então isso vale muito a pena, principalmente quando se trata de coisas com risco maior, quando a gente trabalha com isso com risco maior.
Eu vou deixar para vocês a página da Anvisa, que tá por aqui ou por aqui, enfim. Eu trabalho eu vou colocar para vocês aqui para ver como é que é essa página, onde que eu tenho como consultar, Priscila? Tem sim, tenho como consultar alimento, cosmético, medicamentos e hemoderivados, produtos para saúde e saneantes, que a gente vai falar também um pedacinho deles agora. Dentro dessas consultas, eu posso trabalhar com o número do processo, nome do produto, marca do produto, e eu poder saber se aquilo está registrado ou não, ou seja, é um acesso público. E é bem legal isso pra gente, para dar uma segurança maior. Pra gente poder entender basicamente, gente, vamos falar rapidinho sobre saneantes, só pra gente poder entender. Os saneantes, eles são produtos que eles são, antigamente, eles eram englobados como produtos para saúde, eles não tinham muita classificação e há muito pouco tempo eles começaram a ter uma classificação mais rigorosa e um processo mais rigoroso. E aí, ó, eu vou deixar para vocês mais uma tabelinha, como eu falei para vocês, a aula das tabelinhas. Eu trabalho aqui com os conceitos e definições de alguns saneantes dentro da estrutura da minha vida. Os saneantes, eles vêm para minimizar determinados processos, para dar para mim uma condições higiênica melhor com o ambiente. Os saneantes, eles não são usados propriamente ditos dentro, até alguns têm por conta do repelente, tudo, mas eles são produtos que eles acabam trazendo muito mais questões ambientais do que as questões corporais. Ou seja, eu tenho algicidas, que são, por exemplo, alguns produtos, substâncias que são para matar algumas algas, para trabalhar com a água, a qualidade da água. Alvejantes, substâncias de ação química, oxidante, que também são branqueadoras. Eu tenho desinfetantes, eu tenho desodorizantes, esterilizantes, enfim, é uma quantidade. Vocês estão vendo que a tabela é grande, eu tenho uma tabelinha bem grandinha com relação a isso. E o site do Anvisa também deixa isso muito claro, muito esclarecido pra gente poder entender isso melhor. E aí eu queria utilizar esses últimos minutinhos pra gente poder entender um pouquinho e ver um pouquinho dos rótulos e ver um pouquinho disso. Vou aproveitar que tô falando de saneante e vou trazer um saneante famoso. Ó, gente, não é propaganda não, tá? Inclusive, vou trazer ele do lado de cá pra vocês não verem. Isso aqui é uma típica água sanitária, que é um saneante que a gente tem aqui bem importante, que ele é uma água sanitária que não é de consumo humano, ele é de fato para utilizar lá. E aí vocês vão ver, pega uma água sanitária aí para vocês verem. Vocês estão vendo que ela é uma água de registro, ela é registrada, assim como os alimentos. Os saneantes, elas também são cadastrados e registrados devido ao seu uso e ao seu risco. Isso também tá lá, isso a gente vai ver também, isso a gente vai conversar também na nossa discussão, e você vai ver que todos os saneantes, eles começam com o número 3 no registro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, meu óculos agora tá fazendo uma falta, que loucura isso, gente! Mas tá aqui, e ele começa com 3, o registro do meu produto começa com 3, e aí ele vai tomando, tem bem aqui um negocinho, ele vai começar com 3, ok? Vamos falar um pouquinho do álcool. Eu trouxe pra vocês 2 tipos de álcool, e aí eu queria que o Lázaro também conversasse com a gente sobre isso. Álcool 70 e álcool 46, o que significa, quais são as coisas, o que está acontecendo isso, então a gente pode falar isso também durante. Esses 2 álcools, por exemplo, eles estão dentro da legislação que eles são o quê, gente? Eles são esterilizantes, o álcool 70, que eu vou trabalhar com isso, e o álcool que não é o 70, eu vou trabalhar dentro com a parte do desinfetante, então eu vou ter 2 características diferentes. E com relação ao alimento, eu trouxe vários alimentinhos aqui que estavam aqui na minha casa, alguns estilos aqui de rótulo, como é que o rótulo funciona, e aí eu tenho aqui as informações nutricionais, que eu também vou colocar aqui no cantinho, que vocês veem com relação a esses rótulos. Eu tenho aqui alguns rótulos, alguns alimentos, que eles não são, nenhum desses 2 alimentos são registrados, eles só são mesmo comunicados de fabricação, porque eles não têm a necessidade do registro, mas só do cadastro mesmo. Olha, comecei a fabricar e tal, etc. Eu tenho aqui um alimento que esse sim é registrado, mas ele não é registrado pela Anvisa, ele é registrado pelo MAPA, e aí eu trouxe, não sei se está dando para vocês verem, os registros do MAPA, as questões relacionadas ao MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Falando do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, eu tenho aqui, olha, um delicioso, tô fazendo propaganda, né? Mas é um delicioso requeijão que ele tem aqui, olha, um CIF. Esse CIF é um selo de inspeção federal e traz para ele algumas seguranças que o MAPA dá. E a Anvisa, ela só
corrobora com esse tipo de trabalho de fiscalização. Meus queridos, para mim foi um prazer, espero que para vocês também tenha sido um prazer, de verdade, e daqui a pouco a gente vai estar junto fazendo algumas discussões. Olha, eu quero ver aquilo que eu falei para vocês ali, ó, aos 20 e poucos minutos, que é o trabalhinho que a gente passou no meio do negócio ali, para ver se vocês estavam me assistindo mesmo inteiro. Bom, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, daqui a pouco a gente conversa mais e tira o resto das dúvidas, ok? Espero que vocês tenham aproveitado mesmo, pra mim foi ótimo, e daqui a pouco a gente se vê. Um grande beijo, tchau, tchau!